Olha, tudo começa logo depois da vitória do Lula. Eu acho que houve da parte do PT uma leitura precipitada sobre a força do Arthur Lira. Negociou-se com o Arthur Lira como se ele fosse invencível e como se o orçamento secreto fosse insuperável. Ou seja, como se estivéssemos diante de um muro de pedras que não poderia ser ultrapassado. E, portanto, foram feitas várias concessões ao Arthur Lira, desde o compromisso de apoiá-lo para a reeleição na Câmara dos Deputados até a preservação, com algumas mudanças, das próprias emendas do relator, mais conhecidas como orçamento secreto. Então, a postura que tiveram os negociadores do novo governo, na minha avaliação, é que foi uma postura precipitada. Devia ter se aguardado, ao menos, a decisão do STF. A decisão do STF, a dupla decisão do STF de ontem, mudou o jogo. Seja a decisão do Gilmar Mendes retirando o Bolsa Família do teto de gastos, seja a decisão por 6-5 do pleno da Corte, considerando inconstitucional as emendas de relator. Essas decisões enfraqueceram o Arthur Lira. Mas num cenário de negociações que já estava conturbado, com a PEC da transição na iminência de ser votada. Pôde-se aproveitar essa decisão do STF para reduzir um pouco o poder do Arthur Lira, mas teve que se fazer concessões. A principal concessão é de que a PEC da transição, que estava calculada para durar 2 anos e, portanto, dá alguma perspectiva de voo orçamentário para o governo, sem ter que passar por novas negociações de emendas constitucionais, a PEC da transição, aparentemente, pelo que está sendo informado, durará apenas 1 ano, terá validade apenas para 2023. E o valor das emendas de relator vai ser dividido meio a meio, metade para projetos orçamentários do governo, isso reforça o orçamento do Poder Executivo, são chamadas emendas corretivas dentro de projetos do governo, quer dizer, os deputados apontam suplementações orçamentárias dentro dos projetos do governo e a outra metade vão ser distribuídas para as emendas individuais dos deputados, sendo que 50% é obrigatoriamente para a saúde. Desde 2015, os deputados têm o direito a algo chamado emendas impositivas, ou seja, é um certo valor para cada deputado que obrigatoriamente o governo tem que executar. Metade desse valor é para saúde, repito. Então, há digamos, na prática se desmontou o orçamento secreto, embora mantendo um poder descomunal na mão dos deputados. O Brasil tem uma hipertrofia do parlamento. É o regime presidencialista mais parlamentarista do mundo, né? É uma estrutura de poder do parlamento. O que muita gente diz que é a origem dessa instabilidade que a gente ainda vive, né? Você acha que a gente vai ter um patamar diferente agora na relação Congresso-Executivo? Não, acho que vai ser muito difícil o tempo todo. Porque não apenas o sistema político ele é marcado por essa hipertrofia do parlamento em relação ao poder executivo, como a maioria do parlamento é contra o governo. Eu digo, não a maioria tática que o governo seja capaz de formar, mas política e ideologicamente, as forças conservadoras têm maioria no parlamento. Então, vai ser uma situação de permanente tensão. E de concessões, quer dizer, o presidente Lula, para poder criar maioria parlamentar, vai ter que colocar para dentro do governo, que já era um governo de frente ampla, vai virar um governo de frente amplíssima. Literalmente, vai ter que trazer o inimigo para dormir na mesma cama. Vai ter que trazer partidos que não apoiaram o presidente Lula nem sequer no segundo turno. É o caso do União Brasil, não apoiou o presidente Lula nem no segundo turno. Não é? É o caso do PSD, que não apenas não apoiou o presidente Lula no segundo turno, embora alguns dos seus parlamentares o tenham feito, como é o partido principal da coalizão
ultraconservadora do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. O Gilberto Kassab, chefe do PSD que estará no governo Lula, será o secretário de governo do Tarcísio de Freitas. Então, é de novo a armadilha do presidencialismo de coalizão. O governo, para ter maioria, tem que formar uma ampla coalizão. A ampla coalizão faz o governo perder identidade, agilidade, contundência, porque ele precisa fazer negociações programáticas para manter a maioria parlamentar. Ao fazer essas concessões, o governo desagrada parte da sua base social. E isso é um fator permanente de risco para a sustentação popular do governo. Então é uma situação muito delicada, que não vai se resolver a curto prazo. Não vai se resolver a curto prazo. Perfeitamente. Breno, pode completar. Não, basta. Eu só queria fazer uma última comparação. Se a gente olhar para outros governos, mas vamos olhar para o governo norte-americano, que é a inspiração dos regimes presidencialistas na América Latina. Na América Latina, com raríssimas exceções, só há regimes presidencialistas. Há exceções nos países da Commonwealth, ainda vinculados formalmente ao Reino Unido, como a Jamaica. Mas, em geral, a América Latina são regimes presidencialistas inspirados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os poderes presidenciais são muito maiores do que no Brasil, mas estupidamente maiores do que no Brasil. Literalmente, a Constituição americana permite ao presidente norte-americano, ainda que esse recurso nunca tenha sido usado em mais de 200 anos de Constituição, permite ao presidente norte-americano determinar o orçamento por ordem executiva, em determinados casos. Em casos de guerra, em casos em que o parlamento se recusa a votar o orçamento, por exemplo, o presidente pode promulgar o orçamento do ano seguinte por ordem executiva. Você tem uma ideia do poder do presidente. Aqui não.